nos encaminhamos para a última etapa do nosso seminário. Agradecendo os nossos apoiadores, mas fundamentalmente a presença de cada um dos senhores e senhoras. O painel que começamos agora, que é o primeiro dessa tarde, traz como tema Regime Especial de Tributação, entendimento da Receita Federal do Brasil em comparação com os pressupostos à incidência de tributação estabelecidos em lei. Como moderador desse painel, chamo o presidente da Comissão de Direito Imobiliário e Condominial da OAB, aqui do Distrito Federal, Dr. Almiro Cardoso Farias Júnior. São nossos palestrantes, Dr. José Carlos Gama, empresário, advogado e presidente do Conselho Jurídico da CEBIC. Vice-presidente da CEBIC. Muito bem. Minha conterrânea do Rio Grande do Sul, doutora Andréia Moraes Mourão, assessora jurídica da DEME, diretora-presidente da Comissão de Direito Imobiliário da RIEX e diretora regional do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, IBRAD. Pode tomar seus lugares. As regras continuam as mesmas, 5 minutos para o senhor moderador fazer a introdução do tema. Cada painelista vai ter 20 minutos para fazer a sua exposição. E aos senhores e senhoras, cabem as perguntas para enriquecer o nosso painel. Eu insisto nas perguntas porque nós temos, nesse seminário, a oportunidade, pela relevância dos temas aqui expostos, de sair daqui com a maioria das nossas dúvidas devidamente respondidas. Porque aqui estão especialistas no assunto e, além disso, pessoas preocupadas em disseminar a todos os senhores uma coisa muito boa que a sociedade precisa: conhecimento. Com a palavra, o senhor moderador, Dr. Almiro Cardoso Farias Júnior. Satisfação muito grande em poder estar com vocês nessa tarde. Agradeço ao Paulo Muniz por essa oportunidade, doutora Andréia Mourão, agradecer a presença do doutor Gama, e acredito que poderemos sim contribuir com o esclarecimento e com a fomentação, né, do raciocínio dentro do tema que passaremos a expor. Nos foi dada a incumbência de tratar a respeito do regime especial de tributação aplicável às incorporações imobiliárias, sob o viés do entendimento da Receita Federal, que, para variar, e conforme já foi dita a exaustão, principalmente ontem pela manhã, contribui sobremaneira para a insegurança jurídica que vivemos no nosso país. A Lei 10.931 de 2004 criou o regime especial de tributação, aplicável basicamente a 4 modalidades, né? Aplicável às incorporações imobiliárias, aplicável à incorporação normal, convencional, a que conhecemos, né? Mas no dia a dia aqui da nossa realidade, aplicável ao programa Minha Casa Minha Vida, na modalidade de incorporação, também na modalidade de construção e, por último, aplicável às construções e reformas de unidade de educação infantil, 4 modalidades. A primeira, tributada a uma alíquota de 4%, dentro daquilo que diz respeito aos tributos federais, imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, né? E as demais, a alíquota de 1%. Não obstante, né, doutor Gama, o texto da lei ser tão claro, mas aos olhos da Receita não deixaram de ser. Por quê? Porque nós tivemos, em 2014, 2 resultados de consultas que foram formulados à Receita Federal e que trouxeram respostas totalmente diferentes. A resposta, a consulta, em resumo, formulada, foi no sentido de que qual o momento, né, até quando pode se aplicar o regime especial de tributação. Na consulta 244, a resposta foi uma, até a emissão do habeas. Na 7.045, meses depois, a resposta já foi outra, né,
Já foi no sentido de que, se há patrimônio de afetação, independente da emissão do habite, é aplicável. Pois bem, passados 4 anos, em 2018, tivemos outro posicionamento. Supostamente, a fim de pacificar isso daí, voltou-se ao entendimento anterior, que era até a emissão do habite. Isso em setembro de 2018. Agora, no dia 2 de abril, ou seja, há 22 dias atrás, tivemos as respostas às consultas 7.011 e 7.013, as quais voltaram ao entendimento de que, independente da data da conclusão da obra, e independente da entrega ou não de unidades, né, tendo-se da receita proveniente daquele patrimônio de afetação, daquele enquadramento, seria aplicável o regime especial de tributação. E além dessa insegurança, que a doutora Andréa Mourão virá nos brindar com o seu conhecimento a respeito, temos uma outra peculiaridade também. No dia 31/12 de 2018, a rigor, as modalidades de incorporação e construção Minha Casa Minha Vida e reforma e construção de unidade de ensino infantil deixaram de existir. Como ficou essa situação? Como que será regida? Então, essa vai ser uma contribuição, uma análise que o Dr. Gama fará para nós, e como detentores de um conhecimento vasto, reconhecido por todas as plateias, passarei a palavra para a doutora Andréa para iniciar a sua exposição. É com muita honra que nós recebemos vocês aqui nesses 2 dias de conversa, de troca de experiência. E isso é muito importante para nós da ADEME. E eu agradeço também em nome do IBRADIM e em nome da RIEX. É muito importante essa troca de experiência, porque isso reflete a maior legalidade, na maior segurança das relações jurídicas que a gente costuma se deparar no dia a dia de uma incorporação imobiliária. Então, começando o tema propriamente dito, é importante que se diga, um palestrante muito bem colocou aqui, salvo engano foi o Dr. João Macioli, que uma lei ela não existe aleatoriamente, ela não existe por acaso. Toda lei tem a sua finalidade, o seu escopo. E a Lei 10.931, ela objetivou, principalmente, trazer segurança e trazer a efetividade nas conclusões e entregas das unidades imobiliárias em empreendimento imobiliário. E aí, ela criou vários mecanismos que fizeram com que o adquirente tivesse certeza, tivesse segurança, tivesse legalidade e transparência naquela relação obrigacional que se firmava quando da celebração dos contratos de promessa de compra e venda de unidade em construção. E a Lei 10.931 trouxe várias exigências para que o incorporador precisasse se adequar, e essas exigências a lei o fez através da sistemática do patrimônio de afetação. Como o patrimônio de afetação ele traz medidas que deixam o incorporador mais engessado um pouco na sua operacionalização de receita e medidas, informações e relatórios de obra no dia a dia e de receitas de cronograma físico-financeiro, por óbvio, porque é uma opção, o patrimônio de afetação não é obrigatório, o patrimônio de afetação é uma opção, por óbvio, que para que ele exigisse algo a mais do incorporador, além daquilo que a lei de incorporações prevê, ela deveria dar uma contrapartida, digamos assim.
e essa contrapartida se chamou Regime Especial de Tributação, que nós comumente conhecemos como RET, que tem as diferenciações que o doutor Almiro muito bem colocou. Então, a finalidade da lei, entrega da obra, entrega efetiva das unidades e transparência nas informações de obra do empreendimento imobiliário afetado. Agora, a lei que instituiu o patrimônio de afetação e, por conseguinte, a sua contraprestação fiscal, que foi o RET, ela, em momento algum, estabelece diferenciação para o RET em relação a obra concluída, obra em construção, unidade construída, unidade a performar. Ela não faz essa distinção. Quando ela trata do patrimônio de afetação, ela faz uma única exigência ao RET, que seja o quê? A opção do patrimônio de afetação dá direito ao regime de tributação especial. E ela faz uma única exigência, qual seja, que o patrimônio de afetação esteja devidamente comunicado, averbado na matrícula e que, dali para frente, ele comece a criar os seus efeitos, tanto de forma de informação, quanto de forma de responsabilidade de receita, e por aí vai. E a lei explicita muito bem, de forma pontual nos seus artigos, quais são essas obrigações, esses direitos e obrigações. Assim como a lei de incorporação também o faz, explicita os direitos e as obrigações do incorporador naquilo que ele constrói para a entrega futura. Então, a norma ela é muito clara nesse sentido de que, para que se tenha o direito à tributação, basta que tu tenha uma incorporação imobiliária afetada, nada mais. E essa opção, ela é irretratável. Então, o incorporador, ele não pode, no primeiro ano de uma incorporação, optar, né, e no segundo ano não optar mais. Não. Uma vez que ele opta, e essa opção ela pode se dar em qualquer momento, em qualquer fase da incorporação imobiliária, optou, é irretratável. Ele tem que seguir no patrimônio de afetação e, por conseguinte, em tudo que ele traz, inclusive com digamos assim, a medida, né, incentivadora, enquanto ele estiver ali com aquela incorporação imobiliária. E mais na frente nós vamos conversar o que significa incorporação imobiliária, o que compõe a incorporação imobiliária. Será que é só a simples averbação da carta de habites que extingue toda e qualquer relação oriunda lá daquele memorial de incorporação que foi arquivado? Não, nós veremos mais à frente. Então, eu vou fazer só um parêntese e falar da incorporação imobiliária, que é a lei que rege toda e qualquer incorporação, para dizer o seguinte, que ela traça de forma muito claramente a obrigação primeira de um incorporador, que é o quê? No seu artigo 32, o incorporador só pode transacionar, só pode levar ao mercado, só pode contratar, alienar aquilo que ele já depositou no registro de imóveis e que se chama o documento hábil a lastrear um empreendimento a ser construído, é o memorial de incorporação. E ela também estabelece quais são todos os direitos e as obrigações que aquele incorporador tem para o seu adquirente. Por que isso é importante? Porque nós vamos verificar mais à frente que uma das extinções do RET
é a extinção dos direitos creditórios e das obrigações do incorporador para com os seus adquirentes. Então, quando que eu sei quais são os objetos, quais são os elementos, quais são as unidades que compõem uma incorporação imobiliária? Quando que eu sei disso? Eu vou admitir? Não. Quando é que eu sei, efetivamente, objetivamente, que aquilo compõe a unidade imobiliária? É pelas suas características, pelo seu quadro, pelas suas indicações de unidades. Então, é o memorial de incorporação que nos diz tudo isso. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. O memorial de incorporação, através da especificação das características arquitetônicas e da explicitação descritiva de seus quadros, faz com que se tenha a formação de um só corpo, denominado incorporação imobiliária. Então, esse corpo que está lá devidamente registrado no cartório é o que vai seguir para fins de tributação, independentemente daquilo que se entende, ou de quando, ou do momento que se vendeu, ou do momento que se obteve a carta de habites, a conclusão do empreendimento. E a lei é muito clara nesse sentido. E isso, até 2013, isso não tinha problema. Por que isso não tinha problema? O patrimônio de afetação ele é um pouquinho anterior. Por que não tinha problema até 2013? Porque foi em 2013 que se teve uma alíquota mais factível de patrimônio, de RET, aliado à opção em patrimônio de afetação. Então, foi em 2013 que se começou a se discutir essa questão de carta de habites, construção, incorporação, concluiu a obra, não existe mais incorporação. Foi aqui. Então, aqui, numa das primeiras soluções de consulta, essa é a outra que eu vou mostrar, são as primeiras soluções de consulta, onde que diz o seguinte: as receitas decorrentes das vendas das unidades imobiliárias realizadas após a conclusão da obra não estão sujeitas ao RET. No mesmo ano, veio esta solução de consulta, que diz exatamente o contrário. E de lá para cá, que diz o seguinte: independentemente de ter havido a conclusão da obra ou a entrega do bem, as receitas oriundas daquela incorporação se sujeitam ao regime especial. E aí, de lá para cá, de 2013 até agora, vieram várias soluções de consulta, todas no sentido de que expediu a carta de habites, concluiu a obra, aquilo que foi vendido posteriormente não há mais sujeição de tributação especial. Então, são essas soluções de consulta. E aqui, depois dessa solução de consulta, existiram agora, nesse mês, mais duas, que é a solução de consulta 7.011 e a solução de consulta 7.013. A solução de consulta 7.011 e a 7.013 fala exatamente isso aqui. Só que a solução de consulta 7.011, ela vai um pouquinho mais além. Ela diz que, enquanto tiver direitos e obrigações oriundos daquela incorporação imobiliária, em consequência do incorporador não poder retroceder da irrevogabilidade, o CNPJ da obra não pode ser baixado. É a única diferença que fala aqui, na 7.011. Então, o que diz a lei? A lei, ela deixa muito claro que para eu ter direito ao regime especial de tributação, eu tenho que ter feito a opção ao patrimônio de afetação. Mas a lei não diz
que, ocorrendo estas hipóteses que são concorrentes, que são concomitantes, eu deixo de ter o direito ao sistema especial de tributação. Muito pelo contrário. A lei diz que o sistema tributário, o RET, só se extingue quando todos os direitos, quando não existir mais direito creditório em favor do incorporador, e quando o incorporador não tiver mais obrigações para com os seus adquirentes. Obrigação lato sensu. A lei não restringiu. E o Supremo Tribunal Federal, já por reiteradas vezes, e em acórdãos antigos, mais antigos, ele deixa muito claro, em matéria tributária, não cabe interpretação restritiva. Então, eu não posso dar uma interpretação econômica a uma norma só para eu, órgão arrecadador, ter mais dinheiro. Eu tenho que dar a interpretação que a lei me autoriza a dar. E a lei me diz o seguinte, e aqui, esse artigo 1º, ele é muito claro, ele é claríssimo. Ele não alberga interpretação nem restritiva, nem extensiva, ele alberga exatamente o que ele diz, porque ele é muito claro. Então, ele diz o seguinte, o regime especial de tributação aplicável às incorporações imobiliárias afetadas, porque a afetação é condição de, em caráter opcional e irretratável, ela vige, ela cria efeitos, ela tem eficácia e aplicabilidade enquanto perdurarem direitos de crédito ou obrigações do incorporador junto dos adquirentes. E mais ainda, quando ela fala dos imóveis que compõem a incorporação, ela diz aqui, ó, dos imóveis que compõem a incorporação. Aí, o que são os imóveis que compõem a incorporação? É a totalidade daquelas unidades indicadas no memorial de incorporação. Independentemente se estas unidades foram vendidas antes ou depois da conclusão da obra ou da expedição da carta de habites. E outro dispositivo muito claro que nos autoriza a ter a interpretação de que, a concluirmos que a interpretação da Receita Federal fere normas primeiras de direito tributário, que é a vedação, a interpretação econômica de matéria tributária, de norma tributária, vem, no meu entendimento, expressa no parágrafo 1º do artigo 4º da lei, que diz o seguinte, o RET, ele incide, e incide por força de lei, não é por força de interpretação de Receita Federal, ele incide por força de lei sobre todas as receitas, sobre a receita mensal recebida, tá? O qual corresponderá ao pagamento mensal unificado dos seguintes impostos. Ele está dizendo que o 4% corresponde a tal, mas o parágrafo 1º diz o seguinte, considera-se receita mensal a totalidade das receitas auferidas na venda das unidades imobiliárias que compõem a incorporação, bem como as receitas financeiras e variações monetárias. Então, se tu receber a tua última parcela, mais 3 meses depois tu receber algo a título de, supondo, correção, juros, multa, alguma coisa, esse consectário também vai contabilizar dentro do sistema do regime especial de tributação. Então, foi rápido, nem usei tudo. Então, é bom que o doutor Gama fala mais. E ele tem muito mais coisa para falar, com certeza. Então, o que brevemente, porque o assunto
são várias informações, e aqui a gente tem que falar em 20 minutos, a gente fica um pouco sem saber muito bem para onde que vai falar. Mas, assim, o que importa é que não podemos sermos reféns de interpretações equivocadas com o único intuito arrecadatório. A lei do patrimônio de afetação é muito clara e ela estabelece situações muito distintas. A constituição e extinção do patrimônio de afetação, constituição e extinção do regime tributário, do regime especial tributário. São coisas distintas. Se a lei quisesse que uma coisa andasse colada na outra, a lei não teria tratado artigos diferenciados para o regime especial de tributação e para a extinção do patrimônio de afetação. Então, como boa brasiliense e boa gaúcha, porque eu sou gaúcha de nascimento, eu cumpri aqui com o meu prazo, e eu gostaria de fazer um agradecimento muito especial aos advogados lá do escritório que estão aqui, que me deram condições de poder auxiliar a ADM nessa luta, né? Porque esse seminário foi uma luta vitoriosa. Muito obrigada. Sempre muito boa a intervenção da doutora Andréa, e agora eu voltei à formalidade do doutor André, e passamos à participação do doutor Gama para dar continuidade. Eu vou pedir para quebrar um pouco aqui o protocolo, até porque o presidente já o fez, né? E fez dizendo que o seminário não era dele, o seminário era nosso. Então, primeiro eu pedi para parar o cronômetro, porque eu não estou falando como palestrante. Eu gostaria de falar, inicialmente, eu estudei no colégio militar e gosto de cumprir rigorosamente o prazo, então, por favor, para o cronômetro, porque, efetivamente, eu não estou falando como palestrante. Eu estou recebendo uma procuração de cada um dos senhores que está nesse auditório, ou que já passou por esse auditório, para fazer um agradecimento muito especial à ADM e a todos aqueles que formataram este seminário. E explico por quê. O que nós estamos tendo aqui é uma aula de cidadania. E para aqueles que não puderam vir ontem e hoje de manhã, eu vou tentar fazer uma pequena sinopse sobre o que nós vimos aqui. A doutora Luciana Asper nos solicitou de que nós precisamos nos orgulhar do nosso país chamado Brasil. Independente dos nossos governantes, dos nossos representantes. Eu amo o país que nasci. O ministro Dipp mostrou que integridade, compliance, não é custo, ele é investimento, ele vem de berço, ele vem de educação, e deve e precisa ser implantado em qualquer empresa, independente do seu tamanho. O ministro Douglas Alencar, do Tribunal Superior do Trabalho, fez uma autocrítica falando sobre o ativismo judicial. Muitas vezes sobre o manto da dignidade da pessoa humana. E com isso, muitas vezes, sentenciam sem pensar que do outro lado existe também um direito social, existe também um direito econômico. O desembargador Carlos Rodrigues esteve aqui ontem dizendo que só se muda a realidade se antes a gente conseguir conhecê-la. Ou seja, para ele, não é mais um processo. Para ele, é o processo que move e modifica vidas. Hoje de manhã, e aí me permita aqui copiar o que eu escrevi, nós ouvimos a doutora Kaline, da Advocacia Geral da União, dizendo: a União negocia, a União media. Ou seja, precisou mudar o século, passar para o século XXI, para que a União deixasse de ser cega
abrisse seus olhos e visse que a melhor forma de solução é o consenso. Aí eu vou brincar com o Badaró. O Badaró disse, não, nós vamos ter mais, não vamos ter só advogado, nós vamos ter advogado psicólogo, advogado engenheiro. E eu, exatamente pensando nas palavras dele, era engenheiro de formação e fui fazer advocacia para ganhar dinheiro. Aí ele termina a palestra dele dizendo que a advocacia é uma atividade em extinção. E aí eu me preocupei porque eu saí daqui desempregado de novo. Né? Mas eu discordo do que ele fala. E é o que a gente tem feito no Conselho Jurídico da CEBIC. A advocacia vai mudar, vai como uma borboleta, vai se transformar. Ela vai deixar de ser judicial para ser uma advocacia preventiva. Uma advocacia que evita que aconteçam os conflitos. O Matheus, que completou 40 anos, eu digo a ele, se tiver algum representante aqui da secretaria, não diga que eu estou falando por trás, porque eu falei com ele na saída, disse para ele, secretário, o senhor tem o melhor professor do mundo, o seu filho de 9 anos. A secretaria aqui não está no século XX, não. Ela está no século XIX. Não tem sentido o governo usar o recurso que é da população, para pegar um arquiteta, para verificar se a arquiteta que apresentou o projeto calculou a área de construção correta. As duas estudaram na mesma escola de arquitetura. Responsabilize aquela que fraudou o cálculo. Faça com que a arquiteta do município, em vez de ser uma corretora, uma Zebedel da arquiteta que está apresentando o projeto, pense o futuro da sua cidade. Foi o que Fortaleza fez. A legislação, que foi dito aqui, muitas vezes quando acocha, ela só faz aumentar a informalidade. Porque é questão de conta. E o Badaró disse isso. Quanto maior o rigor da lei, mais vale a pena eu correr o risco de ir para a informalidade. A probabilidade do fiscal me pegar é mínima. Para que eu vou passar 4 anos para aprovar um projeto? E aí eu vou falar, eu sou carioca, moro no meu querido Ceará desde 69, fui fisgado por uma arataca, mas hoje eu sou brasiliense. E eu faço a reflexão para o colega que está lá no fundo, talvez dormindo, e eu só não dormi porque eu fiquei preocupado, porque eu ia, na verdade, sentar na cadeira, na poltrona, né? E aí eu tenho um costume de ter uma sesta de 10, 15 minutos depois do almoço. Mas aí o nosso presidente me deu uma buchada para almoçar e não tinha como eu dormir, né, Paulo? Eu hoje, agora, sou brasiliense. E pergunto a cada um dos senhores que aqui mora. Quantos grileiros estão atrás da cadeia? Não precisa me responder. Quantos grileiros estão na cadeia? E hoje está fácil, porque hoje nós temos presidente na cadeia, nós temos governador na cadeia, nós temos deputado na cadeia, então está fácil eles conviverem também na cadeia onde é o lugar deles. Eu faço essa reflexão, e aí sim, pode começar o meu tempo, parabenizando ao Paulo e ao Eduardo, e dizendo a eles que eu brinco sempre dizendo o seguinte, eu dizia, sempre atrás do grande homem existe uma grande mulher. Aí minha mulher me corrigiu. Atrás não, ao lado. Eu digo, pô, tudo bem. Então sempre ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. Por esse evento, eu amplio, dizendo que ao lado de grandes homens está sempre à frente uma grande mulher. Eu peço uma salva de palmas para a Andréia Mourão, para a Fabíola, que não mediram esforços para fazer isso aqui acontecer. Bom, falar sobre tributo
é algo difícil, mas também é cidadania. E o recado que eu vim dar aqui para vocês é que exatamente demandem contra a Receita Federal. Há 2 meses atrás, na nossa Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, nós recebemos o secretário de Desenvolvimento, Carlos Costa, onde ele dizia: no Brasil é sui generis. Nós temos um órgão como a Receita Federal, que ela normatiza, ela arrecada, ela julga, tem um contencioso administrativo tributário, e ela multa. E eu resumo dizendo que a Receita tem a boca de jacaré. É óbvio que qualquer entendimento que se procure obter através dos textos da Receita Federal, o entendimento deles, como bem disse a nossa colega amanhã também, da Advocacia Geral da União, vão ser guerreiros assíduos para encher os cofres da União. Se puder pegar no meu bolso e levar o meu talão de cheque, leva, porque a carteira já levaram há muito tempo. Então, não hesitem em entrar e litigar contra a Receita Federal, e eu vou procurar mostrar por quê. Modalidade do regime especial de tributação, nosso colega da OAB já falou muito bem. Existe o RET da incorporação, que se subdivide em corporação de interesse social, alíquota de 1%, as demais imóveis de 4%, que nossa amiga Andréia já bem explicou. Em seguida, nós temos o RET, não de incorporação, mas daquelas empresas de engenharia que prestam um serviço para o Fundo de Arrendamento Residencial representado pela Caixa Econômica, onde, nesse caso, foi também possível se pagar os impostos federais na alíquota de 1%. E nós temos o terceiro caso, que, se der tempo, nós vamos também discutir um pouco, que é a venda de unidade pronta até R$100 mil. Minha Casa Minha Vida também é alíquota de 1%. Ou seja, é o caso daquela pessoa que constrói, não vende durante a construção, que aí vem de novo a interrogação para quem está dormindo lá na ponta. Como é que essas unidades irregulares foram vendidas em Brasília? E no almoço eu conversava e disse: doutor, mais importante é o seguinte, tem advogados que moram lá, tem juízes que moram lá, tem médicos que moram lá. E eu fico perguntando, é o país das maravilhas? Essas pessoas, ao receberem suas chaves, não cobraram escritura pública? Não cobraram o registro, a matrícula, já que no direito brasileiro só é dono quem registra? Não foram atrás do cartório de registro de imóveis para verificar se a incorporação havia sido registrada? É impressionante, é surreal o problema que nós ouvimos aqui de Brasília. Isso acontece em outros estados, com certeza, no meu Ceará, no meu Rio de Janeiro, mas com habitação de interesse social. Pessoas que efetivamente precisam morar, e isso é da dignidade da pessoa humana, não encontrando condições de fazê-lo no mercado formal, ocupam determinada área, muitas vezes área de preservação permanente, como são os morros no Rio de Janeiro, e devagarzinho vai construindo sua casa. Mas ocupação irregular de classe média, de alta renda, me desculpe, esse não é o Brasil que eu quero deixar para os meus filhos e para as minhas 2 netas. Incorporação dos demais imóveis, doutora Andréia já, na realidade, bem explicou, mas eu brinquei com ela, digo: Andréia, como tu vai falar depois do almoço, muita gente não prestou atenção, e eu vou começar a fazer perguntas para saber se efetivamente entenderam ou não o teu recado. Tá? Principais características. A primeira, e ela bem colocou isso, está lá escrito no artigo 1º da lei. Ele é irrevogável e retratável, e dura enquanto os direitos de crédito e obrigações junto aos adquirentes dos imóveis que compõem a incorporação. Pergunta que vale, como o professor Dipp disse, um cafezinho lá no final da minha palestra. Onde é que eu,
cidadão comum, leigo, sei quais são os imóveis que compõem a incorporação. Quem me responde? O doutor André disse isso várias vezes aqui. Vou tentar dar uma pista. Faz de conta que eu não mexi aqui no... Faz de conta que eu não mexi no próximo slide. No cartório de registro de imóveis. Na matrícula do imóvel. O meu imóvel, como juridicamente perfeito, como é de todos os associados da ADEME, eu, antes de começar a vender, eu sou obrigado a levar toda a documentação técnica, jurídica e econômica desse empreendimento para o cartório, para se tornar público. E lá nesse memorial de incorporação, e aí eu fiz, na realidade, uma propaganda da minha empresa, quem for ao Ceará e precisar comprar um imóvel e depois troca cartãozinho comigo, está lá, ó, a matrícula do meu imóvel, esse é um edifício promenade meu, está lá dizendo todas as unidades, ó, 201, 202, 301, 302, qual é a área privativa, qual é a área comum, qual é a fração ideal, no registro público. Receita Federal, para saber quais são as unidades que compõem aquela incorporação, não precisa bater na minha porta, não. Vai ao cartório, recebe dela de graça, o pobre do cartório, na verdade, pede essa, né, receita, e lá está demonstrado que unidades compõem a minha incorporação. E é importante dizer o seguinte, o momento da venda dessa unidade não depende do incorporador, é mercado. Vou fazer uma pergunta aos incorporadores. Qual é aquele incorporador que não gostaria de vender 100% das suas unidades pelo preço da sua tabela no primeiro dia de lançamento? Eu vou levantar. Porque se eu vender 100% no primeiro dia, eu errei no preço. Então, eu prefiro vender só 10%. Aí aumenta a minha tabela, né? E aí eu vou tentando progredir com isso. Tá? Mas, brincadeira à parte, o incorporador, diferentemente daquele que constrói e só vende após a obra pronta, ele tem interesse de vender durante a construção. Porque os recursos captados dos clientes que compraram na planta, que estão acendendo uma vela para receber o seu imóvel daqui a 3 anos, vão compor o caixa do empreendimento. Vão ajudar ao incorporador a juntar os recursos próprios e ao recurso do banco e viabilizar aquele empreendimento. Então está aí a resposta, doutora. Nem muita gente dormiu não, viu? Como é que o cartório sabe? O cartório sabe porque eu, incorporador, sou obrigado a apresentar um memorial de incorporação, onde lá estão as unidades, sou obrigado a apresentar os quadros da NBR, onde, de novo, estão lá descritas as unidades. E aí, a gente vem para outra característica. A Receita esquece que a própria lei diz o seguinte, as receitas, custos e despesas dessa incorporação que eu fiz a sujeição ao RET, não podem, tá lá, não sou eu que escrevi não, é a lei, não deverão ser computados nas bases de cálculo dos tributos das outras atividades empresariais. Como é que ela quer que depois da obra pronta eu vá rebuscar na minha contabilidade o meu custo daquelas unidades para agora não usar mais o RET e trabalhar no sistema de lucro presumido ou de lucro real? É uma insanidade. A última característica do que a doutora André já falou é que a opção pelo regime especial de tributação obriga o contribuinte a fazer o recolhimento dos tributos na forma do caput deste artigo, a partir do meio da opção. Então, ele não está me dando uma opção, não. No momento que eu fiz a opção pelo RET, aquela opção é irretratável, e todo mês eu sou obrigado a fazê-lo daquela forma. Outra tese interessantíssima, que precisa passar para os senhores também, advogados, é de que a própria Receita esquece que são quinais distintos. Quinai, para quem
não conhece, chama Cadastro Nacional da Atividade Empresarial. Então, se eu sou incorporador, o meu CNAE é 4110-7/00. Significa que eu lanço produtos no mercado para vender antes e durante a construção. Meu CNAE é esse. Se eu não sou engenheiro, se eu não sou construtor, se eu sou um médico, se eu sou um comerciante e quero me aventurar no mercado imobiliário e eu não sei quanto é que eu vou gastar, eu não vendo durante a construção. Eu faço a obra todinha, apuro, gastei 100, vou vender por 120, eu tenho certeza, eu tenho convicção de que eu vou ter lucro. Ele não vai ter esse CNAE. Ele passa até o CNAE, venda de imóveis próprios concluídos. CNAE 6810. Então, a Receita Federal precisa entender que o imóvel, como a pessoa, só tem uma certidão de nascimento. Essa certidão de nascimento é a matrícula do imóvel. Se aquele imóvel se originou fruto de uma incorporação, ele vai morrer como sendo filho de uma incorporação, independente da época em que efetivamente ele for vendido. Conclusão, doutor André bem diz, o RET de 4% deve ser pago sobre a receita de qualquer unidade que faça parte da incorporação, independentemente da data da sua venda. Então, senhores empresários, procurem seus advogados. Senhores advogados, não temam de fazer uma proposta só com sucesso. Tenham a convicção de que essa é uma boa questão. Levantem a bandeira como cidadão. O próximo, tão importante quanto, diz respeito às unidades de Minha Casa e Minha Vida, faixa 1. E aí, a discussão é mais de terminologia, de semântica. Existe a lei, e aí vamos ler junto de novo, para quem não comeu buchada. A lei diz, até 31 de dezembro de 2018, a empresa construtora contratada para construir unidades habitacionais de valor de até R$100 mil, Minha Casa Minha Vida, fica autorizada em caráter opcional a efetuar o pagamento unificado dos tributos, equivalente a 1% da receita mensal oferida pelo contrato de construção. A grande questão, então, é a limitação temporal trazida pela lei. O adjunto adverbial de tempo, até 31 de dezembro, está ligada à ação de contratar a empresa, ou seja, a data que se assinou o contrato, ou ele está ligado à data do pagamento do imposto? É óbvio que o boca de jacaré da Receita Federal vai dizer que é do pagamento. Aí ele traz o até 31 de dezembro, que está no começo da frase, para junto do pagamento. E aí diz, não, esses empreendimentos só podem pagar 1% até a data de 31 de dezembro. Se esse contrato continuar em janeiro de 2019, fevereiro de 2019, a partir daí, nananina não. Não se paga mais o RET de 1%. Você vai pagar em cima do lucro real ou lucro presumido. O entendimento teleológico da lei é o nosso, que eu defendo aqui, eu defendo no Japão, eu defendo na China, eu defendo até na Argentina, que diz o seguinte, eu trago o adjunto adverbial para junto do tema contratação. Então eu boto a empresa construtora. Se lembrem que na lei está lá 31 de dezembro no começo da frase. Eu trago a 31 de dezembro para a empresa construtora contratada até 31 de dezembro terá direito a continuar a pagar o RET de 1% enquanto durar esse contrato. E vamos dizer por que essa motivação. Bom, primeiro, como é que funciona Minha Casa Minha Vida? Para aqueles que não conhecem, vou falar rapidamente. A empresa construtora apresenta um determinado terreno, desenvolve projetos, apresenta um orçamento com o BDI,
nesse BDI, que é chamado Benefício de Despesas Indiretas, está incluso os impostos federais, e aí eu já informo para o agente contratante, que é a Caixa Econômica, que esses impostos serão de 1%. Então, o agente contratante tinha conhecimento que naquele meu preço, para eu pagar os impostos federais, só era 1%, e ela aprova, então, e através de uma seleção por edital, contrata esses empreendimentos. Mensalmente faz a medição e sai fazendo o pagamento, né? Nós estamos com um problema que, no Minha Casa Minha Vida, o governo federal está com atraso de quase 60 dias, deixando as pequenas e médias empresas numa situação insustentável. Passem, os senhores. O contrato assinado com a Caixa está lá dizendo que uma das obrigações do contratado é apresentar o DARF da Receita Federal, comprovando o pagamento dos tributos federais na alíquota de 1%. Está no contrato do agente contratante. Contratos assinados no dia 28 de dezembro de 2018, que, segundo a interpretação da Receita, a partir do dia 31, não poderia mais pagar 1%, então aquele contrato não teria nenhuma medição daquela forma, está lá essa cláusula escrita. Nós, do direito, sabemos, e o contrato faz lei entre as partes, não existe letra morta. Conclusão. Na interpretação gramatical, eu não tenho dúvida que o adjunto adverbial temporal até 31 de dezembro diz respeito à data da contratação, não à data final do pagamento do imposto. Na interpretação sistemática, também nem se fala. Por quê? Porque, efetivamente, está lá, como eu falei, o próprio contratante apresenta em seus contratos dizendo que é obrigação minha pagar 1%. E ele tinha conhecimento disso quando eu apresentei a ele o projeto. E, por fim, na finalística, o objetivo do Minha Casa Minha Vida é resolver o problema do déficit habitacional brasileiro, para a classe menos favorecida. Então, quando o governo baixou a alíquota de 6,73, que é a alíquota do imposto presumido, para 4 no RET de mercado, e para 1 para o Minha Casa Minha Vida, foi permitir que o preço do imóvel pudesse baixar. Baixando o preço do imóvel, o maior número de famílias brasileiras possam realizar o sonho da casa própria. Se mudar esse entendimento, em vez de 1 se pagar agora 4 ou 6,73, não existe jantar de graça. Isso vai ser pago por quem? Pelo próprio órgão contratante, que é a União. Então, o meu preço, que era 50 mil, com a alíquota de 1%, agora vai ser 55 mil, porque em vez de 1, os impostos federais vão ser 6,73. Então o governo vai botar o dinheiro no bolso, e esse bolso aqui vai ser pior para ele, porque por ser tributo, por ser imposto, ele vai dividir com estados e municípios, e vai ter que pagar com outro. Porque quem paga o programa Minha Casa Minha Vida é o governo federal. Eu queria agradecer, e mostrei que sou realmente milico. Tenho 38 minutos aqui para agradecer, mas coloquei aí uma figurinha para mostrar exatamente isso. Só tem uma forma de todos nós nos salvarmos. É fazer o que nós estamos fazendo hoje. E aí, quando eu parabenizava a minha secretária, porque eu ouvia falar bem dela, ela dizia, Gama, mas vai cansando. E aí eu vou dizer para ela que eu vou dizer para vocês agora. Não desanimem. Eu já tenho 2 netas, quero ter 6, 7, 8. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Muito obrigado. Senhoras e senhores, nos encaminhamos agora para a parte de perguntas e respostas. Quem já adiantou a sua pergunta, por favor? Os nossos assistentes estão aqui. Enquanto aguardamos a primeira pergunta dos senhores, o senhor moderador conduz o painel e aproveitem essa oportunidade. Gama,
além de nos brindar com um conhecimento técnico invejável, ainda nos traz com um grau de sabedoria, a intenção, um incentivo para que a gente siga acreditando. E eu digo mais, Eduardo, que a gente tem que acreditar não só no país, mas sobretudo na iniciativa privada. Ontem eu falava com o Paulo Muniz que nesse país, infelizmente, os empresários são mal vistos, né, no dia a dia. Quando a gente bate as portas dos órgãos públicos, dos bancos, por aí vai, nos veem com maus olhos. Mas na hora de dizer, igual hoje foi dito, tá, que quase 50 mil postos de emprego foram fechados ao longo do mês de março, que foi o pior mês de março dos últimos 2 anos, aí lembram que quem gera empregos somos nós, somos os empresários. Então, acredito que acreditar no Brasil e, consequentemente, acreditar na iniciativa privada. Porque quem tem que lutar com as adversidades da insegurança jurídica que o Paulo Muniz colocou ontem na abertura do seminário, que tem que lidar com as adversidades das legislações de regularização fundiária, como gente, Dr. Hércules bem ponderou ontem, tá? Somos nós. E outra, além disso, ainda temos o jacaré para poder vir e colocar todas as dificuldades, mesmo ainda não existem, ainda onde não existem. Então, nós temos o mercado, nós temos as dificuldades de legislação, as dificuldades de ocupação, todo tipo de dificuldade. Ainda assim, acreditamos, né? Então, o caminho é por aí. Quem traz a riqueza, quem gera a arrecadação tributária é a iniciativa privada. Não podemos desistir jamais. E por isso, mais uma vez, eu parabenizo a ADEME, parabenizo o CEBIC, parabenizo todas as entidades envolvidas, sobretudo a André, que teve essa coragem de criar esse seminário e que ele expanda, que vire uma tradição na nossa cidade. Porque é gerando cabeças pensantes, é trazendo indagações que a gente faz com que as coisas mudem e que, sobretudo, evoluam, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui antes. Eu tomei conhecimento que, em setembro do ano passado, o Dr. José Carlos, presidente da CEBIC, esteve com o presidente Temer, preocupado com essa data final, né, do RET na modalidade 1%, e dessa insegurança legislativa, mais uma vez, né, que isso geraria. E, naquela ocasião, foi dito que algo seria feito. Temos alguma notícia disso? Bom, isso foi colocado na medida provisória. No início desse ano, a CEBIC tomou conhecimento que seria retirado, que era um jabuti, não tinha nada a ver efetivamente com o assunto da medida provisória, mas se assumiu o compromisso de imediato se entrar com o projeto de lei. Esse projeto de lei é o projeto de lei número 888, já foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora está na tramitação no Senado Federal. E aí vai um pleito nosso a todos vocês que procurem seus senadores para fazer com que no Senado o processo ande também no regime de urgência e seja aprovado. Nesse projeto, inclusive, nós tivemos a grata oportunidade de também trabalhar conjuntamente em 4 mãos com os assessores do deputado que abraçou esse projeto. Ele define 3 casos. Primeiro, deixa claro o problema do RET faixa 1% no Minha Casa Minha Vida, porque ele traz o adjunto adverbial exatamente para junto da contratação. Então não tem mais dúvida, a não ser que o fiscal da Receita não saiba mais ler nem português, né? Que é possível também, né? Mas então esse problema estaria resolvido. O segundo diz respeito às unidades também do Minha Casa Minha Vida daqui para frente, na incorporação, que também não puderam mais ser 1%, mas pelo menos poder trabalhar no de 4%, como é, tá certo? Para classe média, média alta. Por quê? Porque nós mostramos exatamente isso. Não tem sentido hoje existir uma lei que a própria Receita Federal aceita, de que eu possa pagar imposto federal só em 4% na venda de um apartamento de 1 milhão, e isso não ser possível para uma venda de uma casa de 100 mil. Então, nós trouxemos 1%, nesse caso, para 4%. Deixa eu só aproveitar o gancho aqui também, porque eu queria trazer outro presente para os meus colegas advogados, né, para a gente também não morrer de fome.
Nessa segunda questão do RET, do 1% Minha Casa Minha Vida, entrem com a ação também e só no sucesso. E nós já temos o caso em Alagoas, no Nordeste, processo número, atenção, senhores advogados, 080 1185 56 2019.4.058000, repetindo, 080 1185 56.2019.4.058000, onde o juiz federal, por liminar, já atendeu exatamente a argumentação que nós mostramos para vocês. Tá? Por liminar, obrigou que a Caixa continue a liberar as unidades, as medições das construtoras com um recolhimento apenas de 1%. E, digo mais, em Alagoas já caiu em 2 varas diferentes, os 2 juízes tiveram o mesmo entendimento. Deixa eu brincar também outra coisa aqui com minha amiga. Eu recebi a ligação da Andréia para participar desse seminário em novembro de 2018. Novembro de 2018, a Andréia me liga para mim: meu presidente, eu preciso da sua ajuda para fazer um negócio do seminário e tudo. E aí, o Paulo não tinha nem me ligado, mas ela me ligou, e eu respondi a ela do mesmo jeito que eu sei que a grande maioria dos homens responde. Eu vou dar a resposta que eu dou para as minhas 6 amadas mulheres. A minha mãe, na sua lucidez de 92 anos, a minha querida esposa, que me carrega há 43 anos, minhas 2 queridas filhas e minhas 2 netas. Eu vou responder como sempre um homem responde, como eu tenho respondido ao longo dos meus 60 anos. Porque, afinal de contas, sempre a última palavra é a minha. Eu disse para ela: sim, senhora. Muito bom. Não posso deixar de registrar também o empenho da Fabiola, né, da RIEX, na realização do evento. Obrigado, viu, Fabiola? Bem, mais alguma observação, alguma ponderação? Podemos dar como encerrar esse painel. Antes de tudo, eu gostaria de pedir à doutora Fabiola, à doutora Andréia e ao Eduardo, que estará à frente da ADEME a partir de junho, né? E já esperamos o próximo ano que vem, e vocês podem ter certeza que a OAB do Distrito Federal, e aí eu falo em nome do nosso presidente Délio Lins e Silva, tá? Estará presente e participará sempre que tivermos boas e grandiosas iniciativas como essa. Podem contar conosco. Obrigado a todos, a todos uma boa tarde. Os aplausos ao painel, os senhores palestrantes, integrantes desse painel. Por gentileza, a foto oficial agora, como é de praxe. O processo de regularização urbana continua acontecendo bem aqui, em Brasília. Uma grande conquista para o desenvolvimento sustentável da nossa cidade. E uma oportunidade única para os moradores que querem garantir o documento do seu terreno. Acesse o site para conhecer todas as etapas desse processo de regularização e as condições da venda direta. Aproveite, regularizar é viver em paz. TerraCap. Tão bom quanto realizar uma conquista é poder multiplicá-la. Adquirindo o crédito BRB, você ganha como cliente e como brasiliense. Primeiro, porque seus sonhos têm apoio para se realizar. Depois, porque você tem a parceria do banco que mais investe na cultura, no esporte e no desenvolvimento da cidade. BRB faz mais por você, faz mais por Brasília.